Olá pessoal, então estou aqui para a gente fazer essa aula extra sobre os papéis de RH pela perspectiva aí de Dave Urich, que escreveu o livro Os Campeões de Recursos Humanos. Duas coisas. Eu infelizmente não tive tempo de remontar a apresentação no Prezi para ficar um pouco mais interativo, mas aí eu estou passando aqui exatamente aqueles slides que estão lá para vocês. Outra coisa eu não pude colocar o Campeões de Recursos Humanos como bibliografia básica para vocês, porque não tem na biblioteca virtual. Na aula presencial eu coloco como obrigatória, e porque ele tem um livro físico na biblioteca. Então, assim, quem puder adquirir, enfim, se encontrar na internet, vale muito a pena ler quem tem interesse em RH. Então, olha só, a tradução dele foi em 98 para o português, e eu quero que vocês observem o quanto que tudo que ele traz é muito atual. Então, qual que é a conversa, né? É a perspectiva da estratégia. Então, o que é a estratégia? É o caminho adequado representado pelo quê? Pelos objetivos, pelas metas, pelos desafios. E a estratégia visa atingir os resultados da empresa. Então, a estratégia é o caminho que a empresa escolhe para atingir os resultados que ela quer. Certo? Posicionamento estratégico é o que? Realizar atividades diferentes das dos concorrentes ou realizar atividades similares de modo diferente. Isso é um posicionamento estratégico. Eu não vou aprofundar em estratégia porque vocês vão ter disciplina de estratégia. Só que isso é muito importante para tudo que o Urich traz, porque o Urich, ele desde sempre traz o RH com uma perspectiva estratégica. E primeira coisa que ele fala é o seguinte: se o RH não consegue adicionar valor ou atrapalha o desempenho, é melhor nem ter ele. É melhor nem ter. Mas, se a atuação do RH gera valor e resultado, ele então deve ser mantido e aprimorado, elevado a nível estratégico. Então, ele pode se referir às práticas de recursos humanos, tanto como vai ser tratado aqui. Tudo que for falar RH pode ser as práticas de RH, podem ser os profissionais de RH, a área de RH, ok? De forma geral, as próprias pessoas, os próprios recursos humanos, a função, Então, só para vocês entenderem, estão alinhando aqui o conceito. Os profissionais de RH devem dominar tanto a prática quanto a teoria. E o Urich pontua muito bem isso. Um dos grandes problemas dos profissionais de RH é achar que não precisa estudar, que não precisa saber as teorias, que é isso aqui, é a disciplina que vocês estão fazendo aqui, é que vocês vão fazer na 2. Quem trabalha com RH, às vezes acha que não precisa, que é só saber lidar com pessoas, que é só... Percebe? Por exemplo, muitas pessoas acham que RH é um setor que psicólogo tem que trabalhar. O que psicólogo sabe de gestão das pessoas? Ele sabe de tratamento das pessoas, em questões relacionadas à psicologia. Então, um psicólogo assume gestão de pessoas, é importantíssimo fazer algum curso de gestão, uma capacitação, buscar competências de gestão. É fundamental, porque senão não vai conseguir caminhar junto com a estratégia. E não consegue, porque precisa de conhecimento específico. Então, olha só, e o Urich ainda pontua, por exemplo, a teoria de dependência de recursos, teorias de custos de transação, teorias da contingência, teoria institucional, psicologia cognitiva. Então, tudo isso é importantíssimo para o profissional de RH ter uma prática diferenciada. Você não fazer a mesma coisa que os outros fazem. Para você conseguir ter um olhar crítico não de contrário, mas crítico de entender o que está acontecendo e falar, opa, isso aqui, socialização secundária, isso aqui está super identificado, isso aqui... E você entende, o conhecimento está em você, você vai usar ele de alguma forma. Quanto mais você tiver ali, mais diferenciada é a sua prática e menos substituível você é. Lembre-se disso.
O aprendizado, então o profissional de RH, ele deve sempre estar num ciclo de aprendizado, desaprendizado, aprendizado, desaprendizado, aprendizado, desaprendizado. Então, por exemplo, por que eu gosto de estar aqui e dar aula de RH, né? Além de consultoria em RH? Porque eu dando aula de RH, eu sou obrigada a me atualizar, percebe? Então, antes de eu construir a disciplina para vocês, eu escrevi um artigo sobre as coisas que estão acontecendo agora na pandemia. Eu queria saber o que está acontecendo, o que os RHs por aí estão fazendo. Então, eu já tenho essa resposta, eu já sei responder vocês em relação a isso. Percebe? Então, porque é uma demanda de aprender sempre. Aprender sempre. Então, agora surgem nomenclaturas que significam mais ou menos a mesma coisa do que já existe, mas trazem o termo em inglês porque é chique. E pronto. E aí eu tenho que... não só eu, mas aí a gente precisa começar a utilizar isso da forma como está hoje. Então, entende-se como administração estratégica de recursos humanos a gestão que privilegia como objetivo fundamental, através de suas intervenções, a otimização dos resultados finais da empresa e da qualidade dos talentos que a compõem. Estratégico. Tem que olhar para a empresa. Então, o RH deve desenvolver um pensamento em termos globais e agir em termos locais. Isso independente do tamanho da empresa, gente. Hoje em dia não tem isso mais não. A vendinha aqui do lado, ela concorre sim com a China lá, porque o chiclete é mais barato. Você tá entendendo? Então, assim, isso não existe mais em questão de tamanho de empresa. Todas têm que ter aquela perspectiva local, né? Global, pensar global, olhar global e agir local. Estimular a participação ativa nos processos decisórios. É claro que isso depende do nível de maturidade das pessoas, isso depende do tipo de gestão dentro da organização. Desenvolvimento de atitudes positivas e competências relevantes, isso é fundamental. Então, se o RH tem uma organização muito imatura, é fundamental ela estimular que essa maturidade aumente. Aí, por meio de desenvolvimento de atitudes positivas e competências relevantes, isso vai acontecendo. Mudança de pensamento e comportamento de toda a empresa. O RH é responsável por isso. Está nas pessoas isso. O Urit traz então para a gente sobre os papéis. Os líderes bem-sucedidos do futuro, ou seja, né, de hoje, precisam ser capazes de criar capacidades organizacionais, identificar as capacidades cruciais ao sucesso da empresa e conceber e aplicar as práticas de administração de recursos humanos que possam criar essas capacidades. Para criar valor e obter resultados, os líderes do futuro precisam se tornar defensores dos recursos humanos. Então, esse já é um conceito aí de um dos papéis, né, que a gente tem aqui, o defensor dos funcionários. Então, vamos entender aqui o que o Urit propõe. Ele divide, então, o RH em 4 funções, 4 papéis. Então, a função de administração de estratégias de recursos humanos. Qual que é o resultado que se espera dessa função? Executar a estratégia de recursos humanos. Então, em tese, a metáfora do profissional que vai fazer isso é o parceiro estratégico. Quais são as atividades que ele precisa realizar? Ajuste das estratégias de RH à estratégia empresarial. Diagnóstico organizacional é uma ferramenta para isso. A outra função é a administração da infraestrutura da empresa. Qual é o resultado que se quer com isso? Construção de uma infraestrutura eficiente. O profissional responsável por isso é o especialista administrativo. Então, é a parte de DP, né, pessoal? A parte burocrática dos contratos de trabalho, das leis trabalhistas, etc. Atividade, reengenharia dos processos da organização e realinhamento de serviço comum. Então, além disso tudo, rever a estrutura organizacional, processo de empalme, de achatamento, enfim, fiscalização, o que for necessário. A função de administração da contribuição dos funcionários quer como resultado o aumento do envolvimento e capacidade dos funcionários. E o profissional que vai mexer com isso seria o defensor dos funcionários.
A atividade dele é ouvir e responder aos funcionários, prover recursos aos funcionários. Então ele olha mais para o lado dos funcionários. O parceiro estratégico olha para o lado da empresa. Percebe o equilíbrio? A administração da transformação e da mudança, o resultado é a criação de uma organização renovada e profissional é o agente de mudança, que tem como atividade gerir a transformação e mudança, assegurar capacidade para a mudança, ou seja, assegurar que a empresa está pronta para a mudança que já está programada ou que pode vir, ok? Então esses são os 4 papéis. 4 papéis todos dentro do RH. Todo mundo aqui é gestão de pessoas, ok? Todo mundo é a área de RH aí, o RH que ele traz. Então entendendo um pouquinho a administração da transformação e da mudança, que aí a gente tem o agente de mudança, precisa ter capacidade de desenvolvimento de mudança de iniciativa, mudança de processo e mudança cultural. Fatores chaves para o sucesso: condução da mudança, criação de uma necessidade comum, modelagem de uma visão, mobilização para envolvimento, mudança de sistemas e estrutura, monitoramento do progresso e manutenção da mudança. Então olha quanto trabalho esse agente de mudança tem. Mudar a mentalidade, lidando com a identidade fundamental, valores e crenças, estamos falando de cultura. Então, esse agente de mudança, ele tem tudo isso para ser feito. A ideia, então, é gerir a transformação da mudança e por isso os profissionais se tornam catalisadores e guardiões da cultura. Ajuda a identificar e implementar os processos para a mudança. O foco é auxiliar a adaptação da nova cultura, porque toda mudança traz um movimento na cultura. Mas para isso é preciso identificar e estruturar os problemas, construir relação de confiança, solucionar os problemas. Lembra de quando a gente estudou mudança? Criar e executar planos de ação. Essa é a competência mais importante do RH. Então, eles fizeram uma pesquisa e identificaram que criar e executar planos de ação é a competência mais relevante para a gente mudança. O defensor dos funcionários, que vai então administrar a contribuição desses funcionários. Ele tem que assegurar a participação efetiva dos funcionários, sustentando sua contribuição de modo elevado. Então, esses profissionais, eles devem ser ou observadores, defensores e patrocinadores de recursos e demandas equilibrados, tanto para si quanto para clientes e funcionários aos quais quer atender. Então aqui já olha um pouquinho para clientes externos também, não apenas o cliente interno. Superar desafio entre as demandas e recursos, reduzir demandas, ou seja, reduzir a quantidade de solicitações dos funcionários, aumentar recursos, prover mais os funcionários de recursos, transformar demandas em recursos, né? Resolver as demandas que surgirem. Que também não é fácil, porque precisa de comprovação, precisa chegar lá e falar, ó, tem que mudar a lâmpada lá do fulano de tal por conta disso, que vai influenciar nisso. Guardem isso que vocês vão entender depois a circular da coisa. Então, implica o envolvimento dos profissionais de RH nos problemas, preocupação e necessidade cotidiana dos seus funcionários. Para isso, é preciso dedicar tempo e presença pessoal a eles, ok? Naquela época, né, gente? Agora não tem como presença pessoal, então que seja uma presença virtual constante. A ideia é vincular a contribuição do funcionário ao sucesso da empresa. Para eu vincular isso, eu tenho que ter noção da estratégia, dos resultados, percebe? Então, as práticas de RH devem ajudar os funcionários a contribuírem com suas competências, mediante a realização de um bom trabalho e comprometimento. Porque se eu desenvolvo essas competências, pode ser que as demandas diminuam, eu angario novos recursos, tenho pessoas mais competentes, eu consigo, às vezes, trazer mais capacidades para avançar mais, inovar mais. O parceiro estratégico, ele já olha para o outro lado, para o lado da empresa, administra estratégias de recursos humanos. É responsável por converter a estratégia em ação. Superação de 5 desafios que esse indivíduo precisa ter. Evitar arquivar planos estratégicos, que às vezes acontece muito. Faz uma reunião maravilhosa de planejamento estratégico, tá lindo. Para inglês. Criar um placar equilibrado de execução, né, de divisão dessas estratégias, dos objetivos. Na hora que ele for explodir ali a estratégia e as metas, enfim, que seja equilibrado.
ajustar os planos de RH aos planos empresariais, precaver-se contra consertos rápidos, criar um foco de capacitação. O que seria um conserto rápido? Ah, isso aqui, nossa, a empresa tal faz, vamos lá ver quando eles fazem. Vai lá, faz um benchmark, vamos fazer assim que eles fazem assim. Pior coisa, gente, benchmark não é assim. Então, pior coisa é você fazer isso. Você tem que olhar para o seu contexto, para a sua realidade e fazer conforme isso. Então, o papel do RH como parceiro estratégico é ajustar suas estratégias e práticas à estratégia empresarial como um todo. Então, o profissional de RH vai se tornando um parceiro estratégico nesse sentido. Traduzir as estratégias empresariais em prática auxilia em 3 sentidos. A empresa pode se adaptar à mudança devido à redução do tempo, que vai da concepção à execução da estratégia. Pode atender melhor as exigências do consumidor. Então, olha aí, olhando para o cliente externo, percebe? Porque suas estratégias de atendimento foram traduzidas em políticas e práticas específicas. Pode obter desempenho financeiro mediante a execução mais eficaz da sua estratégia. Então, veja como tudo isso faz sentido em termos de gestão, faz sentido em termos de desempenho. E não é apenas coisas comportamentais. Deus dará de trazer felicidade para o indivíduo, tristeza. Não é uma disputa, né, entre partes também. O especialista administrativo, responsável pela administração da infraestrutura da empresa, ele então vai responsável por realizar reengenharia de processos, serviços comuns. Fase 1, identificar os processos ineficazes e criar método alternativo para realizar o trabalho. Fase 2, reconsiderar a criação de valor, parte da simplificação, melhoria dos processos, reconsiderar a estrutura que possibilitem a efetivação do trabalho. Então aqui eu quero dar um parênteses que é o seguinte. Em muitas organizações, o setor de qualidade está separado do setor de recursos humanos. Mas um precisa do outro. E um sempre conversa com o outro. Porque qualquer alteração que você for fazer em termos de qualidade, de processos, vai mexer com as pessoas, vai mexer com o comportamento das pessoas, vai mexer com a rotina das pessoas. Isso é uma mudança. Ok? Então aqui o Urs já está trazendo essa questão de processos, pelo menos, para dentro do RH. Então, é por isso que eu atuo com processos também. Para mim não faz sentido eu não ter conhecimento sobre processos. Mecanismos que auxiliam a reengenharia, então, agenciamento de serviços, centro de serviços, centro de especialidade, soluções integradas. Isso são alguns, né? Agregar valor para o cliente, requisitos do cliente quais que são, tem que olhar para isso. Estabelecer interface com o cliente, processos que atendam às necessidades do cliente, centro de serviço e habilidade responsável para atender os clientes. Eu tenho que olhar para isso e repensar a minha estrutura, seja ela de que forma for, pelos processos, pelas relações do trabalho, né, pela legislação. Já é um papel tradicional da área, então exige que os profissionais concebam e desenvolvam processos eficientes para contratar, treinar, avaliar, premiar, promover, entendeu? Os profissionais de RH criam infraestrutura com constante exame e melhoria dos processos de RH. O foco é garantir a eficiência dos processos de RH e aumentar a eficiência em geral por meio de contratação, treinamento e premiação de gerentes, que aumenta a produtividade e diminui as perdas. Ou seja, se eu faço uma contratação efetiva, depois se eu faço um treinamento efetivo, se eu recompenso isso de alguma forma, certo? Então, olha só, aqui, esquematicamente, Urit constrói esses quadrantes. A gente tem, então, aqui um caminho, né, uma tendência para o futuro, que é a estratégia, o estratégico, e uma tendência mais para o cotidiano, que é o operacional, do dia a dia. Outra para o pessoal e outra para os processos. Então, quando a gente vê uma tendência para o futuro e para o pessoal, a gente tem o agente de mudança. Resultado é a criação de uma organização renovada, imagem visual, agente de mudança, atividade de segurar a capacidade para mudança. Então, ele olha para o indivíduo, mas a nível futuro. Também a nível futuro, mas olhando para os processos, a gente tem o parceiro estratégico, fazendo administração estratégica, que a gente falou. Olhando para o cotidiano, para o dia a dia, para o operacional e para os processos, a gente tem
A administração da infraestrutura, o especialista administrativo. Olhando para as pessoas e para o dia a dia, a gente tem aqui o defensor dos funcionários com a administração e a contribuição dos funcionários. Então aqui, ó, a gente tem, por exemplo, o Urit coloca aqui ele traz um exemplo do equilíbrio das áreas em relação à gestão, às lideranças e ao próprio RH e a outros setores que forem necessários. Então, olha aqui, em termos de, quando a gente vê o parceiro estratégico, meio a meio é responsabilidade da área de RH e do gerente de linha. Quando a gente fala de agente de mudança, nós temos uma grande participação do gerente de linha e uma participação igualitária da área de RH e de consultoria externa. Quando a gente fala de defensor dos funcionários, a gente tem uma grande participação do gerente de linha. Uma baixa, né? E aí baixa tanto dos funcionários quanto do RH. E quando a gente fala aqui de especialista administrativo, a gente tem bastante atividade do RH incorporado. O que é o RH incorporado, né? Toda a área. Possivelmente terceirização e informatização, porque tem relação com tecnologia, com inovação e tudo. Então, por que isso? Gente, lembrem dos conceitos. Então, o gerente de linha, o gestor direto, ele é fundamental para qualquer prática, estratégia de RH. Porque é ele que lidera aquelas pessoas, é ele que dá o direcionamento para a equipe dele. Então, o RH precisa ter esse gestor próximo, precisa ter esse gestor alinhado a ele. Quando a gente fala, então, de um RH em que se tem agente de mudança, defensor dos funcionários, parceiro estratégico, especialista administrativo, nós estamos falando de um RH que é parceiro empresarial, ok? O gestor de pessoas, então, deve ser um parceiro empresarial. O que é esse parceiro empresarial, gente? Business partner. É isso. O Urit traz pra gente esse conceito de business partner. Ele apresenta pra gente o conceito de business partner. Business partner. Ok? Ficou claro a questão do business partner? Então agora, se vocês forem ler o livro em inglês, vai estar lá, business partner. Então, esse RH que o Urit diz que precisa acontecer dentro das empresas. Entendem por que até hoje é atual isso daqui? Quantas empresas vocês conhecem que faz isso? Depois me contem nos comentários. Então, esse RH estratégico precisa olhar e fazer, né, aí uma gestão por competências essenciais, gerando vantagem competitiva, a atuação direta na cultura organizacional, clima, valores, crenças, missão, visão, tudo que influencia, remuneração estratégica, otimizando custos, menor rotatividade, maior alinhamento com o negócio. E aí, assim, um estudo feito nos Estados Unidos, olha, bem antigo, 72 a 92, as empresas mais bem-sucedidas obtiveram vantagem competitiva por meio de administração do seu pessoal. Então, antes já era assim, gente. Agora não vai ser assim, por quê? São as pessoas que fazem a organização. Porém, a gente tem que olhar para algumas coisas, né? Será que a mesma perspectiva se encaixa em todas as organizações? Uma organização pequena não tem uma complexidade para ter tantos papéis. É preciso se pensar e às vezes pensar na possibilidade de adequar isso a uma organização menor. Muitas empresas ainda priorizam as questões financeiras, a maioria, vocês vão ver isso. A pressão por resultado a curto prazo versus gestão por longo prazo. Micro e pequenas empresas priorizam o departamento pessoal, aquela fase legal, né? Às vezes até fase contábil. Médias empresas, práticas tradicionais de RH. Eu fiz uma pesquisa, quando eu fiz a minha pós Lato Senso em Gestão Estratégica de Pessoas, eu fiz uma pesquisa com as empresas da lista da FIENG, como que era o RH nela. Lista da FIENG, indústrias, mas tinham empresas pequenas. Todas elas com práticas tradicionais e básicas de RH, recrutamento, seleção, treinamento. É isso. Grandes empresas estão buscando essa atuação estratégica, mas desse jeito que o Urit apresenta, ainda são poucas.
mesmo das grandes. As práticas de RH podem, devem, precisam ser modificadas para se ajustarem à estratégia empresarial e anteciparem. Os departamentos de RH podem, devem, precisam descobrir formas de realizar os trâmites necessários e, ao mesmo tempo, se concentrar agressivamente no trabalho que executa estratégia, aumentando a contribuição do funcionário e transformando as organizações. Os profissionais de RH podem, devem, precisam se tornar parceiros de outros gerentes. Então, isso aqui que eu trouxe aquela hora. Precisa trazer esse gestor para próximo. Os sistemas de RH dotam as organizações de ferramentas para garantir que as pessoas, os processos e as práticas sejam direcionadas a adicionar valor e produzir resultado. Não é ideal separar o departamento de RH das responsabilidades de transferência de conhecimento, qualidade, engenharia ou eficácia organizacional. Só deve ser feito se os profissionais de RH não tiverem competência para isso. O RH não é responsabilidade, isso aqui é o que mais acontece, né, gente? A parte do departamento pessoal vão passar lá para o escritório de contabilidade. Só que isso faz parte da estratégia relacionada ao especialista administrativo. O RH não é responsabilidade apenas dos profissionais da área, né? A gente já falou no início. Então, a comunidade, as pessoas, os gestores. Bom, então foi isso sobre os papéis do URIT. Então, guardem e vejam como que isso aqui ainda é atual, muito atual. E aí, quando vocês forem estudar a aula de gestão por competências, tem lá as competências de RH também trazidas pelo URIT. Vocês vão entender melhor por conta desses papéis aqui, tá certo? Então, se quiserem aqui, deixe seu comentário, deixe sua dúvida. Lembrando que essa aula aqui não vai valer presença, mas é um plus, eu acho ela muito bacana e leiam o livro quem tiver oportunidade, tá bem? Um abraço e até mais!